a intensidade do campo magnético da Terra está diminuindo com o tempo. Na década de 70, o professor de física, Dr. Thomas Barnes, observou que as medições desde 1835 mostraram que o campo está decaindo 5% a cada 100 anos. Medições arqueológicas evidenciam que o campo era 40% mais forte em 1000 anos antes de Cristo do que é hoje. Foi proposto pelo físico Barnes que o campo magnético da Terra foi gerado por uma corrente elétrica no núcleo da Terra. Essa corrente está diminuindo a sua intensidade, o que, consequentemente, faz com que o campo magnético fique mais fraco ao longo do tempo. Barnes calculou que a corrente não poderia estar diminuindo por mais de 10.000 anos, senão a sua intensidade original teria sido muito grande, tão grande que derreteria a Terra. A taxa de decaimento do campo magnético nos mostra que a Terra é jovem e que não tem bilhões e bilhões de anos. Os diamantes são feitos de carbono. Um tipo raro de carbono, conhecido como carbono 14, é radioativo, o que significa que ele se desintegra com o tempo. Ao medir a quantidade do elemento que se desintegrou, os cientistas estimam a idade de algo. Algumas pessoas pensam que a datação por carbono 14 prova que coisas aconteceram há milhões de anos. Só que esse pensamento está errado. A meia-vida do carbono 14 tem cerca de 5.700 anos, ou seja, em 5.700 anos, a quantidade de carbono 14 em um material vai para a metade. Por exemplo, diamantes com supostos bilhões de anos não deveriam ter carbono 14. Mas, para surpresa de muitos, foi detectado altos níveis de carbono 14 nos diamantes. Como isso é possível? Lembre-se, segundo o evolucionismo, os diamantes foram formados há bilhões de anos. Se os diamantes têm bilhões de anos, a quantidade de carbono 14 neles deveria ser praticamente zero. A solução é muito simples. Os diamantes não têm bilhões de anos. Eles são jovens, muito jovens. As idades de milhões e bilhões de anos são baseadas em premissas. A principal delas é o uniformitarismo. O uniformitarismo diz que os processos que observamos hoje são os mesmos que aconteceram no passado, com as mesmas taxas, com as mesmas causas e efeitos. Mas é possível provar isso? Não dá para provar que o decaimento radioativo de algum elemento se manteve constante ao longo da história da Terra. O decaimento desse elemento pode ter sido mais rápido no passado remoto. Hoje, sabemos que fatores como pressão e temperatura alteram o decaimento radioativo. No passado, o decaimento radioativo pode ter sido mais rápido do que é agora. O que quero dizer é que a datação por decaimento radioativo não é um método confiável para se estabelecer idades de milhões ou bilhões de anos. Os elementos radioativos, à medida que se desintegram, produzem partículas alfa, ou seja, núcleos de hélio.
Se o decaimento radioativo ocorreu por bilhões de anos, como dizem os evolucionistas, uma quantidade enorme de hélio deveria estar presa na atmosfera da Terra. Vale notar que a taxa de hélio que é perdida da atmosfera para o espaço é pequena. Depois de supostos 4 bilhões de anos, a atmosfera hoje é composta de apenas 0,05% de hélio. Essa quantidade é extremamente pequena e não faz sentido para uma Terra de bilhões de anos. Lembre-se, segundo o evolucionismo, o hélio da Terra foi gerado por decaimento radioativo. Em bilhões de anos de decaimento radioativo, a atmosfera deveria ter muito mais hélio do que tem hoje. Sendo a Terra jovem, não houve tempo suficiente para o decaimento radioativo produzir grandes quantidades de hélio. A baixa quantidade de hélio na atmosfera é uma evidência de Terra jovem. O oceano é essencial para a vida na Terra e para seu clima. Embora o oceano tenha mais de 1 bilhão de quilômetros cúbicos de água, os humanos não podem sobreviver bebendo dessa água, afinal, ela é muito salgada. O sal é um composto formado pela ligação iônica do cloro e do sódio. Nos oceanos, o sal está dissolvido e os íons de cloro e de sódio separados. Cada quilo de água do mar contém cerca de 10 gramas de sódio dissolvido, ou seja, para cada quilo de água dos oceanos, em média, existe 1% de sódio. A cada ano, os rios e outras fontes introduzem cerca de 450 milhões de toneladas de sódio nos oceanos. Por ano, cerca de 30% desse sódio introduzido sai dos oceanos. Considerando que o oceano primordial não tinha sódio, o sódio teria acumulado a sua quantidade atual nos oceanos em menos de 42 milhões de anos, pelas taxas atuais de entrada e de saída de sódio nos oceanos. 42 milhões de anos parece muito, mas lembre-se, segundo o evolucionismo, a idade dos oceanos é de 3 bilhões de anos. Quando você considera eventos catastróficos no passado, como um dilúvio mundial, os oceanos da Terra podem ter salgado muito, muito mais rápido. Resumindo, se os oceanos tivessem bilhões de anos de idade, eles seriam muito mais salgados do que são hoje. A cada ano, a água e os ventos erodem cerca de 25 bilhões de toneladas de sujeira e rochas dos continentes. Essa sujeira e rochas vão para o oceano e se transformam em lama. A principal forma de remover a lama do fundo do oceano é pela subducção das placas tectônicas. A subducção das placas é quando o piso do oceano desliza lentamente sobre os continentes, alguns centímetros por ano. A literatura científica diz que esse processo remove apenas 1 bilhão de toneladas de lama por ano. Ou seja, o restante da lama, 24 bilhões de toneladas, se acumula no oceano a cada ano. Nesse ritmo, a erosão depositaria a quantidade atual de sedimentos em menos de 12 milhões de anos. No entanto, de acordo com a teoria evolucionista, a erosão e a subducção das placas ocorrem desde que os oceanos existem, ou seja, há 3 bilhões de anos. Em 3 bilhões de anos,
considerando as taxas de erosão e sedimentação, os oceanos seriam entupidos de lama. Obviamente, os oceanos não foram cobertos por lama. Isso porque os oceanos são jovens e não têm bilhões e bilhões de anos. Acreditar numa Terra jovem não é mais só uma questão de fé, é também uma questão de ciência. O paradigma dos bilhões de anos se sustenta em premissas frágeis, que, pelo bem da ciência, deveriam ser discutidas. Porém, existe uma ideologia por trás dos bilhões de anos, uma paixão, uma forte carga emocional, movida pelo sentimento de desacreditar qualquer coisa relacionada à Bíblia. Se a Bíblia dissesse que a Terra tem bilhões de anos, provavelmente a ciência hoje diria que a Terra é jovem. A ciência, que nasceu no berço da Europa cristã e pelo trabalho de cientistas cristãos, hoje serve de ferramenta da propaganda anticristã na programação de uma nova era. A era da tecnocracia, do transhumanismo. Saudades de quando os cientistas diziam: a Terra é jovem. Na verdade, alguns ainda dizem.